Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula aqui, diretamente do nosso canal no YouTube. Como é algum conteúdo um pouco mais denso, nós iremos tratar aqui diretamente no YouTube. Você caiu de paraquedas aqui, você não sabe do que se trata, lá no YouTube, lá no Instagram, eu coloquei esse flyer aqui que a gente vai aprender a fazer ele hoje. O pessoal queria e muita gente se interessou e eu decidi fazer essa aula passo a passo de como fazer ele. Vou estar disponibilizando também aqui abaixo um drive com essas informações, esses documentos, na verdade, que eu utilizei aqui, as imagens, as logos, os inserts aqui, tudo, para que você possa fazer isso na sua casa passo a passo utilizando o Photoshop. Então, se você ainda não tem Photoshop, nunca mexeu aqui, a gente vai ensinar um passo a passo para você aprender o básico e você vai sair, se Deus quiser, aprendendo a fazer essa arte. Então vamos lá, pessoal, vou colocar aqui minha tela do Photoshop. A arte basicamente seria essa. Jones, eu nunca fiz uma arte, nunca criei nada, nunca desenvolvi nada, não sei nem pra onde vai, não sei nem pra onde vem. Esse aqui você vai aprender a fazer essa arte, tá ok? Ó. Esse projeto ali não vai ser divulgado, mas eu criei ele, achei muito bacana desenvolver ele, pelo desafio de criar esse projeto. Então, você que tem interesse, nós vamos aprender a fazer. Jones, nunca mexi no Photoshop, não sei nem pra onde vai. Quando você abrir o Photoshop a primeira vez, independente da versão, ele vai estar mais ou menos assim. Mais ou menos nessa tela aqui. Como é que eu faço para mim criar um arquivo novo? Eu quero fazer um projeto, eu quero criar algo do zero. Como é que você faz? Como é que você faz para criar isso? Você vem aqui, novo arquivo. E aqui tem várias coisas, tem várias predefinições. Esses recentes, se você nunca utilizou o Photoshop, ele vai estar zerado. Esse aqui são normalmente alguns projetos que eu já utilizei, eles ficam aqui. Mas aqui você, por exemplo, tem formatos de foto, pré-definições que o Photoshop já te dá para impressão. Ele tem aqui os formatos de A4, ofício e tudo, artes, web. Ele vai ter aqui também os formatos de web, dispositivos móveis e tudo. Beleza, mas a gente vai criar algo do zero, já que a gente sabe que hoje o Instagram, que querendo ou não, aqui a gente mais posta, ele mudou as suas configurações. Então aqui, primeiramente, você pode colocar um título para você não se perder. Quando você salvar, ele vai salvar o nome do seu arquivo exatamente assim. Então aqui você vai colocar, eu vou botar aqui, aula do YouTube, beleza? Certo? Aqui você já tem a opção de salvar em algum lugar. E aqui você tem a largura. Aqui do lado, é interessante que você saiba que existem várias formas. Existem centímetros, milímetros, pontos, paicas, sei lá o que é isso, polegadas. Quando você vai trabalhar com rede social, com tela, grave isso na sua mente. Quando você vai trabalhar com tela, você trabalha com pixel. Seja para televisão, seja para um data show, seja para um projetor, seja para o celular. Você vai trabalhar com tela. As pessoas vão ver a sua arte em uma tela. Beleza? Você trabalha com pixel. Jesus, eu quero fazer uma arte aqui no Photoshop para impressão. Então você vai trabalhar com centímetros ou milímetros, certo? Normalmente centímetros é o mais indicado. Aqui, como nós vamos fazer uma arte para tela, nós vamos trabalhar com pixel. Qual vai ser a largura e a altura disso? A largura vai ser 1080 e a altura 1350. Aqui nós vamos deixar essa prancheta habilitada. Eu gosto sempre de trabalhar com pranchetas habilitadas. O que é prancheta? Vou já explicar aqui para você. Vou criar aqui rapidinho só para explicar. Depois eu volto de novo para você entender. O que é prancheta, Jones? É isso aqui, ó. Eu tenho uma prancheta aqui. Se eu colocar aqui um nome aqui qualquer, deixa eu só mudar aqui a cor para você entender. Se eu botar aqui o nome YouTube, você sabe que ele não está centralizado? Se eu estivesse trabalhando sempre na prancheta, eu teria uma dificuldade para me centralizar isso aqui. Eu teria que achar aqui no... Mas como eu estou trabalhando com prancheta, eu só venho aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Centralizo no meio e centralizo no meio. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar. E também eu posso duplicar essa prancheta. Ou clicando em cima e segurando o Alt, ou quando eu clico aqui, ó, em cima dela, eu venho aqui, boto prancheta e eu clico aqui também nos maisinhos. Se eu apertar aqui, ele vai criar uma prancheta igual a essa. Deus, eu queria criar uma prancheta... eu criei essa no formato de feed e essa aqui eu criei de stories. Então eu clico aqui em cima dela e aqui eu vou conseguir redimensionar ela aqui, ó. Botar 1920. Então aqui eu já criei para stories. Feed e stories. De forma bem básica e simples isso aqui. Beleza? Vamos excluir isso aqui, não vamos salvar. Vamos fazer um novo de novo. Beleza? Então aqui a gente está 1080 por 1350.
Eu vou deixar habilitado o prancheta, eu vou deixar habilitado que ele tá na vertical e não na horizontal. Eu posso também mudar isso aqui. Resolução, vou deixar 32 dpi. Cores, eu vou deixar RGB, certo? RGB para tela, CMYK para impressão. Vai fazer um projeto para impressão, trabalhe com CMYK, senão você vai ter um problema na parte de cores, beleza? Eu não quero que essa aula fique extensa, mas vamos lá. Esse aqui eu sempre gosto de deixar esse aqui, ó. SR, esse aqui você dá uma olhada aqui, você procura aqui, ó. Tem vários, você vai clicar nesse aqui. Ok, pixels por quadro e eu vou botar criar. E ele vai criar exatamente o que eu fiz, ok? Pessoal, para que eu tenha um pouco mais de referência, porque faz uns dias que eu fiz essa arte, eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer, mas eu vou colocar aqui do lado para me ter referência, porque pode ser que mude alguma coisa. Então aqui eu só vou... Claro, você vai fazer aí no seu... Aqui eu só tô botando esse aqui do lado para me ter referência, beleza? Então vamos lá. Eu deixei uma pasta aberta aqui, onde tudo que eu usei eu coloquei aqui. Antes de iniciar um projeto, a gente precisa entender que a gente precisa de referência. Dejones, eu tô com bloqueio criativo, eu tô com alguma coisa criativa. Eu dificilmente faço um projeto sem buscar referência. E onde foi que eu busquei referência para esse projeto? Eu vou te dar 2 dicas de sites. O primeiro, eu gosto muito de usar no Pinterest. Gente, Pinterest para flyers de igreja, para flyers no geral, você sempre vai achar uma coisa muito bacana aqui. Então aqui tem muita coisa legal. Então, como eu nunca tinha feito um flyer nesse segmento, um rally, um negócio assim, eu não sabia basicamente como é que eu ia agir, certo? Então aqui, eu coloquei aqui alguma coisa relacionada a rally. Eu sei que eu salvei essa página para mim, porque eu sabia que ia fazer essa aula, para mim poder discorrer isso aqui para você. Então aqui eu peguei algumas referências interessantes. Olha que legal esses flies aqui, ó. A questão das cores, a questão do... Olha que massa esse daqui, cara. Olha isso aqui. Então, eu peguei isso aqui como referência. Então, fui dando uma olhada em cores, em alguns aspectos aqui deles. Por exemplo, eles pegam muito essa pegada assim de algo atrás. E eu usei isso, mas não de forma tão escancarada assim. Mas eu usei essas referências aqui. Então, Dejones, eu não tenho referência, quero referência de cores para o meu fly. Vem aqui, pega a paleta dessa cor, vai trabalhar na mesma ideia. Você nunca vai desenvolver algo. Entenda que tudo na internet, tudo criado, é copiado. Então a gente copia para criar depois, beleza? Então aqui, olha essa pegada aqui, olha que interessante isso aqui, ó. O cara aqui, ó, essa referência da foto do cara atrás, e a gente usou isso no fly aqui. Beleza. Eu peguei essa referência e eu fui no Freekeep, se eu não me engano foi no Freekeep aqui que eu achei essa foto, que foi essa imagem aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês, que eu achei bem bacana. Vou jogar aqui ela no Photoshop, beleza? É a mesma imagem aqui, ó, é só centralizar ela. Certo, Dejones, mas a sua imagem aqui do Fly tem a moto continua, tem a parte de cima, como é que você fez? Aí a gente entra em algo que eu acho extraordinário do Photoshop, que é a IA, Inteligência Artificial. Dejones, a minha versão do Photoshop que eu tenho não tem inteligência artificial. Casse outra. Mas eu vou tentar também disponibilizar você, talvez que não tenha. Eu vou tentar, quando a gente criar aqui, eu vou pegar essa foto inteira e vou deixar disponível para você. Mas eu quero que você saiba como a gente cria. Às vezes você achou a imagem perfeita, mas ela não está na proporção que você deseja do seu fly. Então você vai utilizar a inteligência artificial. Nós vamos aprender a primeira ferramenta do Photoshop aqui, que é a ferramenta de seleção. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui fica a sua caixa de ferramentas. Dejones, minha caixa de ferramenta não está aparecendo. Você vem aqui em janelas e você vem aqui, cadê? Onde está? Eu sei que ela normalmente vai estar aqui. Aqui, pessoal, em janelas, normalmente você tem como criar várias áreas de trabalho. As disposições das coisas aqui para você. A minha está aqui, fotografia, mas normalmente é aqui. Você vem aqui em seleção, o que você vai fazer? Ó, aqui em seleção, aqui em cima, você tá vendo, ó, tem uma aqui habilitada. Se eu deixar essa uma aqui e selecionar aqui, e tentar selecionar outra, ela vai apagar a de cima, ó, tá vendo? Ela vai apagar. Como é que eu faço para ela selecionar duas coisas ao mesmo tempo? Eu deixo habilitada essa segunda opção aqui, ó, aqui em cima, tá vendo a setinha aqui, ó? Ela vai habilitar mais de uma opção. Então aqui eu vou pegar um pouquinho desse pneu, vou selecionar os dois, ou seja, eu estou dizendo para o Photoshop que eu quero expandir, eu quero que ele crie algo nessa parte de cima e eu quero que ele crie algo nessa parte de baixo.
e vou colocar aqui o preenchimento regenerativo. Eu não vou escrever nada aqui, eu só vou em gerar e vou deixar o Photoshop trabalhar e fazer a parte dele. Beleza? Ele vai me dar 3 opções aqui, ó, e eu vou escolher a que fique melhor. Eu não sei, pessoal, se vai ficar igual essa outra aqui, beleza? Porque eu não sei como é que vai ser, mas ele vai tentar fazer alguma coisa que seja parecido, que se enquadre muito bem isso aqui. Pessoal, isso aqui pra mim é uma das coisas mais, ó, interessante aqui. Eu vou escolher a que fica melhor, né? Ó, eu achei que essa aqui ficou bacana, ficou bem parecida com essa outra aqui, ó. Que eu acho que é exatamente isso. Olha que legal, pessoal. Ó, tá vendo? É muito show isso aqui. Então, ele criou automaticamente essa imagem. Perceba que aqui, ó, a gente... Deixa eu só diminuir isso aqui para não interferir. Perceba que aqui, ó, tem dois aspectos aqui, ó. Dois. Como eu quero trabalhar. Porque assim, ó, se eu mexer aqui, ele vai desregular, ele vai desnivelar. Como é que eu faço para mim? Eu tenho 2 opções. Ou eu posso selecionar as duas. Como é que eu faço para selecionar as duas? Eu clico em uma e seguro o Shift e clico na outra. Eu seleciono as duas. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui e vincular. O que acontece quando eu vinculo? Quer dizer que quando eu mexer em uma, eu vou mexer em todas, certo? Ou eu posso vir aqui e criar um objeto inteligente disso, que é exatamente o que eu vou fazer. Vou criar um objeto inteligente. Ele vai mesclar as duas e vai ficar aqui. Deixa eu analisar, as duas sumiram? Não, elas estão aqui dentro, só que agora só aparece uma camada para mim. Só que se eu clicar 2 vezes e der uma OK aqui, ela tá aqui, ó, em 2, tá OK? É como se fosse um arquivo dentro de uma imagem, beleza? Um objeto inteligente. Não vou entrar muito nesse aspecto, mas para que você entenda. Beleza, bacana, tá ficando legal, mas a gente tem muitas coisas ainda a se fazer. Na verdade não tem muita coisa não, mas vai ser interessante para que você entenda. Então, eu peguei a referência, eu sei o que eu quero. A referência que eles me deram do último foi alguma coisa nessa pegada aqui. Então aqui na minha pasta eu já deixei esse arquivo da placa aqui, ó, tá em Photoshop. Eu clico 2 vezes, abro. Ele vai estar aqui, ó, esse arquivo da madeira aqui. Então eu vou dar um Ctrl C. Opa, vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui, ó, tá vendo que ele tá grande, ó. Eu amplio mais e diminuo ele. Sempre diminuo pelas pontas aqui, é mais fácil. Ó, percebe que aqui eu vou crescer mais essa imagem do motoqueiro. Nem tanto. Vou crescer mais. Ó, percebe que eu acho que eu fiz alguma coisa aqui errado. O que foi que eu fiz errado? Provavelmente a imagem do motoqueiro eu tinha colocado um pouco mais para baixo. Vou diminuir mais um pouco disso aqui, só para que você entenda. Beleza, aqui tá perfeito. Ó, tá vendo? Então, aqui eu posso centralizar ele para ficar no meio. Então aqui já tá tomando forma essa minha madeira, os aspectos, tudo. E é bem legal, é basicamente isso. Pessoal, no Photoshop você tem a oportunidade de você criar o que você imaginar. Então, se você tiver, conhecer a ferramenta, se você souber aplicar, se você tiver um banco de imagens ou de recursos, de insights bom, você consegue criar muita coisa do zero, ambientar e deixar padrão. Beleza? Então aqui nós temos isso aqui. Percebe que aqui a madeira ela tá um pouco mais... Eu vou converter ela em objeto inteligente também. E eu vou dar um Ctrl Shift A. Ou eu venho aqui em filtros e filtro de câmera RAW. Para que eu abra a minha... para que eu veja aqui... Ó, o que o filtro de câmera RAW faz? Pessoal, isso aqui eu utilizo muito. Ele faz uma pós-produção de alguma coisa que você queira. Então aqui eu queria deixar essa madeira um pouco mais contrastada, tá vendo? Ó, um pouco mais contrastada. Os realços eu vou tirar um pouco para ela ficar um pouco mais escura. As sombras também eu vou tirar só um pouquinho. Os brancos, os pretos. Cor posso aumentar aqui, deixar ela mais viva, mas eu quero deixar ela um pouquinho mais opaca. Para quê? Para que quando eu aplicar aqui a logo, que é branca, ela realce bem e não fique contrastando com a própria madeira. Eu posso vir aqui em efeitos, ó, textura, eu consigo aumentar a textura dessa madeira, fazer ela parecer mais madeira. Então eu posso aumentar aqui um pouquinho, sem exagero. Claridade eu posso aumentar também um pouquinho. E beleza, eu vou dar um OK. Ele vai aplicar aqui, ó. Percebe que como eu tô com objeto inteligente, tudo que eu fiz no filtro RAW vai ficar aqui.
Se fosse uma camada, só camada, sem ser objeto inteligente, essa, por exemplo, eu tenho como, fiz isso aqui, tenho como ver, não ver o que eu fiz. Então, é interessante você sempre trabalhar com objeto inteligente, porque você pode desfazer, você pode entrar aqui, de novo e mexer em alguma coisa que você não fez. Então, são recursos interessantes. Beleza. Vou pegar aqui a logo. Isso aqui é bem interessante, que eu preciso que vocês entendam e aprendam também. Vou colocar ela aqui para que fique dentro aqui, né? Centralizar ela aqui. Eu posso pegar aqui, clicar nela, na logo, e clicar na madeira e centralizar a logo na madeira, certo? Eu posso vir aqui, e ele vai centralizar essa logo para que fique tudo centralizado. Sempre trabalho com centralização, pessoal. Beleza, eu joguei por cima, mas se você olhar, como é que eu faço para parecer que de fato isso aqui foi pintado nessa madeira? Aí vem um recurso bem interessante, simples, mas interessante do Photoshop. Dentro do Adobe, tudo que, independente seja no Photoshop, seja no Premiere, seja no After, o FX, tá vendo aqui o FX aqui, a sua aba de camadas? O FX, tem FX, tem a máscara, tem alguns efeitos, tem criar uma nova camada, arquivar algumas coisas, mas aqui no FX sempre vai ser efeitos, são os efeitos que você pode utilizar naquilo. Então basicamente a gente vai fazer um efeito aqui. Como é que você vai fazer esse efeito? Você vai clicar em FX, você vai botar em opções de mesclagem, ele vai abrir essa tela. Tem vários efeitos aqui para você botar. Tem sombra, tem degradê, tem brilho, tem traçado, e tem várias coisas, mas nós vamos utilizar nenhum desses aqui. Nós vamos botar opções de mesclagens e nós vamos vir aqui mesclar. O que é mesclar? Nós vamos fazer com que esse nome se mescle com a madeira para parecer que foi pintado na madeira, para parecer que ele faz parte, para não parecer que são duas coisas distintas, parecer que são de fato coisas bem interessantes. Então aqui, eu vou pegar esse preto, eu preciso que você entenda algo. Se eu clicar aqui e puxar, ele vai mesclar de forma agressiva, brutal, porque eles são dois coisinhos aqui, Para mim, colocar só um pro lado e deixar o outro, para mesclar de forma suave, eu preciso apertar o Alt. Deixar o Alt apertado. E eu venho com a setinha nesse daqui, ele tá vindo os dois. Agora, quando eu clico só em cima desse aqui, do de cá, ele vai vir... vai mesclar, percebe lá na madeira, percebe na madeira como ela tá se mesclando, Eu não vou deixar algo extraordinário assim, não, eu quero que seja algo suave, assim. Eu venho também aqui no branco, você vai testando, isso aqui é mais questão de teste, depois que você vai usando, você vai pegando mais, entendendo mais. Isso aqui mescla as cores claras, esse aqui mescla com as cores escuras do fundo. Então aqui, com as cores claras, percebe lá em cima, lá em cima no nome Rally, no correio de moto, eu consigo mesclar ele um pouquinho mais, Parece mais a madeira, Aqui não, aqui já não dá de mesclar. Aqui, deixa eu ver, aqui também dá de mesclar um pouco, ele mescla mais o preto percebe o preto lá do X1, do 13? Ele tá mesclando, então eu posso também mesclar só um pouquinho ele, ficar parecido. Então, olha a diferença que faz você trabalhar com mesclado e não trabalhar. Então aqui eu já faço uma ambientação bacana nesse fly. Então outra coisa que eu posso fazer aqui na madeira é colocar no mesmo FX, clico na madeira, percebe? Você precisa clicar. Às vezes você está clicando nas camadas erradas, camada da madeira. Você pode até renomear aqui, clica duas vezes, placa madeira. Eu não trabalho organizado desse jeito não, pessoal, já tentei, mas só trabalho assim quando eu preciso exportar alguma coisa para me saber, por exemplo, vou exportar para o After para me fazer uma animação, aí eu exporto bonitinho para me saber o que é cada elemento, mas dificilmente eu trabalho assim, é a questão do TDAH mesmo. A madeira, o que eu posso fazer para que ela pareça que ela tá mais aqui dentro desse ambiente? Eu posso clicar nela, vir em FX e colocar uma sombra projetada. Que legal. Eu vou zerar aqui para que você entenda como cada coisa funciona. Eu vou deixar a opacidade em 100, que provavelmente o seu vai estar assim. O modo de mesclagem ele vai deixar aqui em multiplicação, você não precisa mexer nisso. Aqui você escolhe a cor da sombra. Eu queria uma sombra... Peraí, que minha coisa tá... Aqui você escolhe a cor da sombra. Eu queria uma sombra branca, amarela, verde. Você escolhe aqui, beleza? Vou deixar preta porque é exatamente a cor que eu quero. Deixa eu botar aqui de uma forma para que você veja o que eu tô fazendo ali. Bota pra cá. Eu posso fazer isso clicando aqui no mouse e arrastando, ele vai me dar uma sombra. Percebe como é uma sombra
agressiva, uma sombra dura, como é que eu faço para mim deixar ela mais suave? Beleza que eu quero, digamos que eu quero ela aqui. Deixa eu não querer mexer ela aqui. Você também pode mexer aqui no ângulo, ó. Você coloca pro ângulo que você quiser. Eu gosto, e aqui você tem a referência aqui, ó, no quadradinho de como é que tá essa sombra, para que lado ela tá. Eu queria deixar aqui, eu gosto sempre de mexer no mouse aqui, ó. Eu queria deixar ela exatamente aqui, só que eu quero deixar ela mais suave. Eu posso aumentar aqui, ó, o tamanho, ó, percebe, ó? Posso a expansão aqui, ó, a distância. Mas percebe que ela ainda tá agressiva, ela tá, então eu vou diminuir a opacidade dela, para que ela fique suave, para que ela esteja ali, ó, sem sombra, com sombra, para que ela esteja ali, mas que ela não seja tão agressiva. Distância, eu vou diminuir, eu vou deixar a opacidade, vou dar um OK. Pronto. Nossa placa já está basicamente pronta aqui. Percebe que aqui na imagem, eu coloquei uma imagem de um cara aqui, ó, pegando referência, lembra da referência? Aqui, ó, é uma imagem de um cara assim, tem vários slides desse tipo que tem a imagem de alguém assim. Como eu queria que aqui o que tivesse destaque quando a pessoa olhasse, se fosse esse motoqueiro, eu coloquei uma imagem aqui para ser uma imagem secundária. Como é que eu faço isso? Ela tá aqui, eu vou colocar ela aqui por cima, ó. Na verdade eu vou colocar ela, aí isso é outra dica. As camadas, elas funcionam exatamente como camadas. O que está em cima, o que está embaixo, está embaixo. Então eu não quero que essa imagem fique por cima da madeira. Eu quero que ela fique por trás, então eu vou colocar ela aqui por trás. Eu vou vir em modos de mesclagem. O que é um modo de mesclagem? São vários modos que você pode... Todos os programas, CapCut, esses programas também de edição de vídeo, você tem os modos de mesclagem, mas no Photoshop você tem também. Se você for passando aqui, ó, você vai ver que cada um deles se mescla diferente com a imagem. Ó. Eu vou caçar um que faça sentido, que fique suave. Esse daqui tá bacana, divisamos, deixa eu ver outro. Ó, esse daqui tá bacana, luz indireta. Eu vou caçar um que faça sentido e que fique suave. Eu acredito que aqui eu usei luminosidade. Então, clico nele aqui. Aí você diz, Dejones, mas tá por cima da minha imagem, como é que eu faço? Gente, muito simples. Outra coisa, eu vou diminuir também a opacidade disso aqui. Não quero que ele fique agressivo assim. Ó, diminuir a opacidade e o preenchimento. O que é o preenchimento? Como ele tá preenchido. A opacidade ele vai diminuindo mais aos poucos. Então, eu vou diminuir aqui a opacidade, o preenchimento, para que ele fique não tão agressivo assim. Mas ainda tá aparecendo aqui a imagem. Beleza, você vai fazer o quê? Perdão. Você vai criar uma máscara. Pessoal, utilizem máscara no Photoshop. Ela é extraordinária. Como é que eu crio uma máscara? Eu seleciono a camada que eu quero e venho aqui, ó. Parece a imagenzinha de uma câmerazinha aqui, ó. Clico, crio uma máscara. Perceba, eu tenho a máscara selecionada e eu tenho a imagem. Perdão. Eu tenho a máscara selecionada e eu tenho a minha imagem. A máscara é a imagem. Quando eu quiser mexer na máscara, eu mexo na máscara. Como é que a gente faz isso? Percebe que aqui nas suas cores, no seu banco de cores aqui, ó, se eu clicar aqui no preto, eu consigo selecionar as cores aqui, ó, que eu quero aplicar, digamos assim. Digamos que eu tô com um balde de tinta, eu tô com um pincel para mim aplicar. Dejones, eu botei aqui, a minha tá vermelha com branco. Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Preto e branco, ele vai voltar pro padrão. E se eu alternar aqui, eu posso colocar. O preto, eu vou pegar aqui, ó, a outra ferramenta. Que ferramenta? Tem várias ferramentas, mas nós aprendemos já a utilizar a ferramenta aqui de seleção, que é aqui, seleciona aqui, ó. Precisa estar selecionada. O atalho dela é barra não, V, perdão. A ferramenta de pincel ou B. Jones, a minha ferramenta de pincel não está aparecendo no brush. Provavelmente é porque o seu Caps Lock está ligado. Eu vou desligar o Caps Lock aqui, ele vai aparecer. Se não estiver aparecendo isso aqui é porque o seu Caps Lock está ligado. Isso aqui um dia eu bati cabeça demais. Mas aqui, ó. Coloquei aqui essa ferramenta de pincel. O que eu vou fazer com ela? Com a minha máscara selecionada, o preto apaga. E se eu trocar aqui para o branco, ele mostra de novo. O preto apaga, o branco mostra. Desde que você tá trocando aí o atalho de X, você inverte, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Aqui o pretinho aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ele vai trocar. Ó. O preto apaga. Ó, vou apagar aqui essa parte, ó.
Eu quero que apareça mesmo só mais, assim, a cara desse cara aqui, ó. Vou até crescer mais ele aqui, ó. Crescer mais ele. Vou apagar aqui, pra não ficar por cima, porque ele tá por cima do meu motoqueiro, pra que apareça meio que só essa imagem da cara dele. Ah, eu já apaguei mais aqui. Vou realçar mais. Ok. Outra coisa que eu gosto sempre de fazer, todas as vezes que eu uso uma imagem de background, que eu não quero que ela se sobressaia, ou que fique de fato um efeito profissional, eu coloco um filtro nela de desfoque gaussiano. Como é que eu faço isso, gente? Você seleciona aqui. Eu não tô mais na camada, na máscara. Eu tô agora na camada. Seleciono ela. Venho aqui em filtros, em cima. Desfoque. E vou caçar aqui desfoque gaussiano. Eu não vou colocar um desfoque muito alto. Perceba aqui que ele abre essa tela. Ó, se eu aumentar aqui, ó, percebe como a imagem fica desfocada. Ó, vou botando aqui. Para quê? Para que a pessoa veja isso aqui, não primeira, mas talvez por último. Então, aqui, ó. 3.5, vou deixar um 4.5 e vou dar um OK. Para mim já está aceitável isso aqui. Vou dar um Ctrl S para me salvar aqui esse projeto que eu tô fazendo. Beleza, Dejones, ainda tem algumas coisas a ser feito, ok. Vamos colocar aqui essa, tá vendo? Essa plaquinha aqui, ó, ela tá aqui no... Ela já tá cortada, na verdade. Já tá cortada aqui, eu pego ela, coloco ela aqui, e seleciono para ela ficar aqui. Ah, Dejones, a minha placa não está cortada, porque eu não peguei ela cortada assim. Vou ensinar vocês, bom que vocês vão aprender recorte aqui. Ok? Botei minha placa aqui, ó, não tá recortada, tá com fundo branco. Como é que eu faço para mim retirar? A forma que eu faço, basicamente quase sempre. Eu vou vir aqui em selecionar, vou botar assunto. O que o Photoshop vai fazer? Ele vai ver o que é o assunto e vai selecionar o assunto automaticamente para mim. Beleza? Oh. Ele selecionou. Só que a gente tá vendo aqui, ó, os matinhos aqui, ele não fez uma seleção bem bacana. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, de seleção também, e vou ajudar o Photoshop. Eu vou fazer com que os matinhos aqui apareçam, para que ele pegue aqui o máximo possível desses matinhos, dos fiapinhos. Esse aqui ainda precisa melhorar muito no Photoshop. Beleza, como é que eu faço essa seleção agora? Agora aqui com esse objeto selecionado, eu venho aqui na parte de cima e eu vou botar aqui, ó, selecionar e mascarar. Vou clicar para me fazer uma seleção um pouco mais profunda. Ó, percebe que aqui, ó, o seu pode estar de outra cor, mas você consegue mudar a cor aqui, ó. Posso, se quiser, botar um verde, às vezes algumas imagens precisam. Vou deixar o preto aqui porque tá relacionando aqui o branco. Eu posso vir aqui, ó. Aqui eu tenho várias ferramentas. Essa aqui, tá vendo aqui, ó, que é um cabelinho com o pincel e a outra normal. O cabelinho com o pincel, normalmente ele vai fazer esse efeito que a gente vai poder usar no mato, que normalmente a gente usa em cabelos. Às vezes você tá cortando um cabelo, principalmente mulher, fica aquele cabelo e os fios, às vezes ele pega o fundo. Você olha que interessante aqui, ó. Vou pegar aqui ela, ó, vou passar aqui, ó. Ele vai identificando, ele vai separando esses matinhos do fundo, ó. Ele vai apagando o fundo branco e vai deixando os matinhos em real. Ele entende isso como se fosse cabelinho, beleza? Então aqui, ó, vou apagando, ó, percebe como ficou interessante, ó, outros lugares aqui que tem, ó, eu posso usar também aqui, ó, usar aqui, tá um pouco branco. Como é que eu posso refinar mais isso? Eu posso vir aqui e dar uma suavizada, ou não ficou legal, eu posso vir aqui, ó, se eu não estiver aparecendo, ele aparece aqui, ó, configuração de saída, você aperta aqui, você vem aqui, ó, descontaminar cores, ele vai descontaminar ainda mais, ó, percebe aqui, ó, sem descontaminar, como tá os matinhos ainda tem um pouquinho branco, eu descontamino, ele fica mais interessante ainda. Sempre que eu faço isso, eu seleciono aqui, ó, nova camada. Pra quê? O Photoshop vai criar uma camada dessa seleção que eu fiz, ele não vai me dar duas, ele vai apagar a outra e criar uma nova, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa aqui ele desvisualizou ela. Posso até apagar, ó, selecionar e delete, e vou utilizar somente essa. Então é assim que você faz um recorte, beleza? Vou posicionar ela aqui, mais ou menos, vou dar uma giradinha aqui, ó, percebe que ela tá um pouco inclinada, vou dar uma girada, vou diminuir aqui um pouquinho mais ela, só provavelmente não ficar 100% igual, porque os tamanhos acabam, beleza? Agora aqui,
Aqui já vai uma sacada um pouco mais profissional, no nível mais profissional para você. Você poderia utilizá-la assim? Poderia. Mas percebe que a cor dessa madeira tá diferente dessa madeira? Percebe? Essa aqui é uma madeira também, mas ela é uma madeira um pouco mais clara. Essa aqui é uma madeira escura. Então como é que eu faço, Dejones, para mim deixar isso aqui parecido com essa madeira aqui? Igual tá aqui, ó, tá parecido. Não tá igual, mas tá parecido. Ou seja, a pessoa olha, não dá esse choque de realidade. Como é que eu faço isso? Vou selecionar ela aqui. Eu vou colocar converter em objeto inteligente isso aqui. E vou aquele atalho, filtro, e vou abrir o meu Camera Raw. Eu vou mexer nas cores para que isso se pareça com aquilo. Então vou usar de referência essa aqui, ó. Primeira coisa que eu posso, ó, vou dar um zoom aqui. Vou aumentar um pouco o contraste dela. Vou diminuir um pouco os realces, vou diminuir um pouco as sombras, o branco, vou diminuir um pouco o preto, mas isso vai fazer mais efeito quando a gente mexer na parte de cor, que é essa aqui, ó. Na parte de cor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ela na temperatura um pouco mais aqui fria. Vou diminuir um pouco mais a vibração, a saturação dela. Claridade eu posso dar uma aumentada, aumentar um pouquinho mais a textura também. Cadê? Correção de cores. Vou deixar ela um pouco mais pra cá. Isso aqui é eu me esqueci, acho que é a sombra, os tons médios. Ó, os tons, as sombras eu vou botar pra cá. Os realces também eu vou diminuir um pouco mais. Então com isso, não ficou exatamente igual. Eu vou mexer de novo nela. Na parte de cores aqui, posso trazer aqui um pouco mais também pro violeta. Posso na verdade também pegar essa imagem. Mistura de cores. Eu posso também vir aqui, ó, mistura de cores e deixar isso aqui, ó, um pouco mais amadeirado do jeito que tá lá no outro. Ó, com a ferramentinha eu cliquei, botei em cima daquilo que eu queria mexer. Ele acabou fazendo isso aqui. Vou dar um ok, que pra mim tá satisfatório. Então é basicamente isso, ó. Eu fui em Camera Raw e aqui tudo que eu fiz tá aqui, ó. Ó, como estava e como ficou depois de aplicado os filtros. Beleza. Certo. Aqui eu tenho um nome, que é a data 18 a 20. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta T, que é de texto. Posso clicar em qualquer lugar da tela, ele vai dar esse nome. Tá vendo que ele tá bem grande? Aqui eu posso diminuir, ó. Vou botar aqui um 36, ainda tá grande. Vou botar aqui um 16, tá razoável. Vou colocar aqui. Deixa eu ver com essa fonte aqui. Eu acho que eu vou deixar ela também no arquivo. Você baixar e instalar. É a fonte Height Speed. Beleza? Vou botar aqui 18 a 20. Vou botar aqui abril. Tem certo? Abril. Beleza, eu vou dar um ok. Vou selecionar a ferramenta de seleção para mim poder pegar isso aqui e colocar por cima. Percebe que ele está por trás? Por quê? Porque aqui nas camadas ele está por trás. Ó, a placa está aqui em cima e ele está por trás. Então eu posso só pegar e colocar ele sobre. Cadê? Ainda não está. Esse aqui, só o último. Sobre aqui. Beleza. Só que, percebe que aqui ele tá. Vou dar uma leve inclinada. Vou me basear por essa listra da madeira. Então, uma leve inclinada, eu vou colocar aqui. Eu quero que o nome 18 tenha um dia abril. Clico 2 vezes, boto dia abril. Quero que esse nome ele fique menor. Então, o que eu faço para mim não fazer em tudo? Eu seleciono, entro na camada de texto, seleciono e venho aqui, ó. Vou botar aqui um 9. Beleza. Nós vamos fazer aqui nesse texto a mesma coisa que a gente fez nesse texto, essa mesclagem para que ele fique parecendo que está aqui dentro. Então como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, selecionado o texto, eu venho aqui em FX, opções de mesclagem, vai abrir isso aqui, vou botar só um pouquinho mais para cima para vocês enxerguem. Venho aqui, ó, segurado o Alt, venho aqui nesse segundo, ó, mesclo aqui um pouco ele, ó. Venho aqui no branco também, mesclo. Esse aqui eu não mexo porque ele vai mesclar muito, e nesse aqui, e dá um ok. Ó, tá bem interessante. Você percebe que aqui eu tenho
uns efeitozinhos de roda. Isso aqui a gente vai fazer por último, tá? Esse retoque final é algo que eu sempre faço depois de fazer todo o layout. A gente tem a organização e eu não vou botar isso aqui, que é da igreja aqui. Mas a gente também tem uma coisa que eu acho que é bem legal de vocês aprenderem, que é essas faixas aqui atrás. Isso aqui é muito bacana, beleza? Antes da gente fazer as faixas, a gente precisa entender algo. Eu vou colocar elas aqui para que vocês entendam. Fitas sinalizadoras. Vou abrir aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Deixa eu dizer que você baixa essas coisas. Eu baixo normalmente no FreeKeep. Eu assino, mas se você não tem muita coisa gratuita, você acha umas coisas legais. Mas isso aqui vai estar disponível na pasta abaixo. Então aqui eu tenho essas faixas, tá certo? Ó, tenho aqui elas, ó. Vou selecionar aqui elas. Vou selecionar elas aqui. Na verdade eu poderia selecionar só uma. Ó, vou botar aqui, ó. Dungeon, tal. Isso aqui já entrou na outra, só dessa aqui pra cima. Ok, vou selecionar uma aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui na minha... Apagar isso aqui. Vou vir aqui na minha arte. Esse aqui também. Vou colocar por cima. Ó, então, gigantes aqui. Tá gigante aqui. Tá vendo? Vou diminuir elas. Transformar. Colocar aqui por cima. Ó, vou diminuir. Que fique um tamanho que faça sentido. Beleza, agora a gente tem aqui um problema. Qual é? Percebe que a faixa está por cima. Como é que aqui eu coloquei por trás? Aí vem outra dica. Você lembra que eu falei que as camadas aqui, ó, que tá por cima, eu vou só botar vou criar um objeto inteligente aqui para que ela fique só em um, e depois eu entro e altero. Ó, percebe que ela tá por cima aqui. Como é que eu faço para ela ficar por trás do motoqueiro aqui no Photoshop? A gente vai selecionar essa imagem aqui do motoqueiro, selecionar ela, perceba isso. Veio seleção e vou selecionar assunto. Vou deixar o Photoshop fazer a mágica dele. Ó, ele selecionou, mas ele não selecionou o motoqueiro todo. Percebe que a perna dele não está selecionada? O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar o Photoshop nessa seleção. Isso aqui não precisa ser preciso, tá certo, pessoal? Você só precisa que esteja selecionado aqui o motoqueiro de forma mais rústica, mas que esteja selecionado. Ó, selecionei ele aqui, ó. O que eu faço? Eu vou dar só um Ctrl J. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma máscara, ele vai criar uma imagem a partir dessa seleção. Ó, perceba aqui, ó. Você não tá vendo, mas se eu pegar aqui, ó, ele criou aquela seleção que eu fiz, ele criou outra coisa aqui. Tá por cima. Agora o que eu faço? Eu vou pegar essa camada aqui, eu vou colocar entre a camada de baixo e essa camada de cima aqui, ó. A camada de baixo é a camada do motoqueiro que eu fiz. Agora, se eu pegar ela aqui e descer, ele vai ficar por trás. Simples, né? Simples, mas bacana, interessante. Então, vou dar só uma diminuída aqui e eu vou criar outra, como aqui nós temos duas, eu vou criar outra faixa dessa. Como é que eu faço? Muito simples. Você clica em cima dela, segura o Alt e desce para baixo. Ele duplicou. Fácil, né? Fácil. Vou dar uma rodada nela aqui para que fique esse efeito de... Dar uma rodada. Beleza. Agora eu quero... Primeiro, eu quero editar esse nome que tá dentro. Eu não vou deixar como tá aqui, mas eu vou colocar aula no YouTube. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa camada, vou entrar dentro dela. Percebe que é um objeto inteligente, então eu consigo entrar dentro dele como se ele fosse uma pasta. Vou editar o que está dentro dele. Aqui, ó. Tudo aqui pode ser editável. Ó. Esse nome aqui, ó. Jesus, não tem essa fonte. Caça outra fonte aí. Vou botar aquela mesma lá que a gente estava usando no Height Speed aqui. Eu vou colocar aqui aula YouTube. Então, traço, vou copiar isso aqui, dar um Ctrl C, dar um espaço e vou só colar. Beleza? Show! Vou dar um Ctrl S. Todas as vezes que eu fizer alguma coisa dentro de um objeto inteligente, eu quiser salvar, eu posso só vir aqui e salvar. O que vai acontecer? Automaticamente ele vai atualizar lá na minha cena. Então eu posso vir salvar, eu posso dar o atalho que é Ctrl S. Eu salvei aqui, ó, ele salvou. Se eu vim aqui agora na minha cena, ó, ao YouTube. Por quê? Porque o que eu fiz lá dentro do objeto inteligente, eu salvei. Então, ó, como ele é um objeto inteligente que ele foi duplicado, então aqui, ó,
ele fez no outro também. Esse de trás, ele tá borrado, percebe? Como se tivesse uma diferença, e eu basicamente utilizo muito isso, o desfoque, para me dar essa ideia de que algo está um pouco mais distante. Então como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar isso aqui, ó, vou só confirmar que é ele, não, é esse de baixo. Aqui no olhinho, ó, você vê e você não vê. Você mostra e você não mostra o que você tá querendo. Eu vou vir aqui em filtros, eu vou vir em desfoque, vou vir em desfoque gaussiano, e vou deixar aqui em 6. Não, vou deixar em 5,5. 5, vou deixar em 5. Vou dar o OK. E nesse daqui também eu vou dar um desfoque, só que menor, para que gere essa ideia de que tá um pouco mais para trás. Então eu vou botar aqui 2, vou botar um 2. Ó, percebe? Vamos estar um pouco mais para trás. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa plaquinha aqui, ó. Eu vou chegar aqui nessa linha, eu vou dar um conto, vou vir aqui em filtro, e vou vir em câmera raw. O que eu quero? Eu quero deixar isso aqui um pouco, eu não quero deixar tão amarelado, eu quero deixar que faça sentido, como se ele estivesse de fato nessa cena aqui e não fosse algo que veio de fora. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou diminuir um pouco a exposição dele, o contraste dele também, o realce. A sombra também eu posso diminuir um pouco. Os brancos eu posso diminuir. Os pretos posso diminuir. A cor eu posso tirar um pouco da vibração. Um pouquinho só. Só porque ela não fique tão amarelada. Efeitos eu posso pôr um pouco de textura, um pouco de claridade. Pra mim tá bom. Vou dar um OK e vou ver como fica. Eu fiz nessa da frente. Eu vou agora nessa aqui. E vou fazer... aplicar o filtro de câmera raw de novo. Como eu acabei de fazer na outra, se eu vim aqui, ó, aqui vocês não estão vendo, se eu vim aqui nesses 3 pontinhos, eu consigo aplicar configurações anteriores, ou seja, tudo que eu fiz na outra, ele vai fazer nessa aqui. Eu boto e dou um OK. Olha, agora parece que ele faz muito mais... gente, eu não tô vendo essa diferença, ó, muito amarelado. Agora com filtro, ou seja, parece que ele faz mais parte da cena do que quando ele estava cru. Então tudo isso a gente consegue fazer. Beleza, pessoal, agora aqui a gente vai fazer agora só colocar uns efeitinhos. Quais são esses efeitos? Isso aqui, inserções aqui. Não, primeiro a gente vai nesse aqui, ó, marcas de pneu. Vou pegar aqui e vou colocar. Como a gente está falando de um rally, de uma coisa, então a gente vai colocar essas marcas aqui, ó. Já está muito extravagante. Eu venho aqui em modo de mesclagem e caço algo que faça sentido aqui para essa cena e que fique bacana. Não é para ele ficar em evidência, mas é para ele estar aqui, beleza? Eu não me lembro qual foi o modo que eu utilizei, mas eu vou só mexer aqui, vou caçar um que faça sentido. Eu vou deixar esse dividir aqui. Mas não foi isso que eu utilizei. Vou deixar esse cor aqui, ó. Tá vendo? Vou diminuir um pouco mais a saturação. Pessoal, isso aqui é só para dar efeito. Isso aqui, pra ele estar aqui, para dar essa ideia. Outra coisa também que a gente vai utilizar, percebe que aqui eu botei um negocinho aqui, ó. Que ele tá aqui dentro da pasta. Ó, esse aqui, ó, inserção. Ó. Isso aqui, ó. Ele tá aqui dentro da pasta. É só para dizer que essa placa também tem meio que uma marca aqui, uma coisa. Vou regular ele aqui. Vou também caçar um modo de mesclagem. Que ele fique branco. Se não ficar, a gente vai mudar a cor. Esse daqui tá bom. Luminosidade. Deus, mas tá passando da placa aqui, tá dentro da placa. Como é que eu faço? Eu pego aqui, caço a placa primeiro. Ó, placa essa aqui de baixo. Como é que eu faço? Eu vou dizer pro Photoshop que esse daqui ele está sobre esse aqui, para ele ficar dentro. Como é que eu faço isso? Eu seguro o Alt. Bem aqui, nessa intersecção vai aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Uma setinha para baixo e um quadrado. Se eu clicar, segurar do Alt, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai colocar isso ali dentro daqui, como se ele criasse uma máscara. Eu vou só segurar aqui nele, segurar o Alt, como ele já tá ali dentro, ó. Duplicar aqui, ó. Ele vai ficar mesclado aqui dentro. Olha que legal, pessoal. Isso são detalhes, coisas que você pensa depois que a sua arte está pronta. O que eu colocaria aqui de textura, de tudo para isso aqui ficar legal?
Beleza? Então aqui, basicamente, tá quase pronto. Tem outro aqui que eu coloquei por trás da placa. Na verdade é esse mesmo aqui. Eu coloquei ele por trás da placa. Dessa ideia aqui. Só baixar aqui, ó, pra ele ficar por trás da placa. Caçar a placa aqui. Eu vou caçar um modo de mesclagem também pra ele. Faça sentido pra ele aqui. Ó, esse daqui, só que eu vou tirar um pouco o preenchimento e a opacidade. Ele vai estar aqui, mas ele não vai estar tão aparente, mas ele vai estar dando alguns efeitos aqui. É basicamente isso. Outra coisa também que eu poderia fazer aqui, a gente vai trabalhar agora com a parte de luzes. Eu sempre gosto de deixar isso pro final. Depois que eu fiz tudo o fly, eu coloco luz. Pessoal, luz faz toda a diferença no fly de vocês. Luz faz toda a diferença. Sai do comum pro profissional. Então, assim, outra coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês. Digamos que eu quisesse, como eles que tiveram esse desejo de mudar a cor desse cara aqui. Como é que eu faço isso? Cara, é muito simples no Photoshop. É muito simples. Presta atenção. Você não tá na camada selecionada. Essa camada aqui, eu vou dar um Ctrl U. Vou vir aqui no dedinho. Vou selecionar esse laranja. E agora eu posso mudar a cor. Vai mudar a cor, pessoal. Olha isso aqui. Eu vou botar um verde. Digamos que a gente vai botar um verde aqui, ó. Deixar um verde. Tá muito saturado. Tira um pouco mais. Deixa um verde mais escuro. Para que faça mais sentido para essa cena. Tira um pouco mais a luminosidade. E vai lá. Você mudou a cor. Você consegue mudar a cor de qualquer coisa no Photoshop. Assim. Cor de camisa e tudo. Claro que brancas e pretas você precisa de outra técnica. Mas de cores é assim. Olha que legal. Vamos deixar verde, vamos. Aqui a gente vai trabalhar agora com luzes. Algumas luzes, ok? Percebe que aqui, ó. Eu tô vendo aqui agora. Esse efeito aqui, ele tá sobre o cara da moto. Eu vou colocar ele aqui, o cara da moto por cima. Vou só realçar aquele um pouquinho mais, só para que ele apareça mais aqui. Ok, beleza. Um Ctrl S para salvar. Aqui tá bacana, a gente vai vir aqui na nossa pasta e vai vir aqui em luz. Vou botar aqui luz 1. Eu acho que eu vou botar só essa. Você pode também colocar 2. Ó, tá a luz aqui, ó. Tá vendo? Tem o fundo preto e tem a luz. Você baixa. Isso aqui também você baixa no FreeKeep. Eu vou criar um objeto, converter ela em objeto inteligente todas, para que eu leve só uma camada para cá. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Ó, sabe que ela tá grande? Vou colocar ela aqui. Ó, luz. Como é que eu quero essa luz? Eu quero só que virar ela aqui. Porque eu quero que essas bolinhas daqui estejam pro lado de cá. Ó. A ideia de como se aqui tivesse um sol e tivesse indo e tivesse esse efeito de lente de câmera aqui, ó, que dá essas bolinhas aqui mais bonitinhas. Isso aqui eu não quero que apareça tanto. Ó, beleza? Agora eu vou vir caçar um modo de mesclagem que faça sentido para essa luz aqui dentro desse local. Ó, poderia deixar assim, vai dar essa clareada. Na verdade eu vou deixar aqui, ó, cor mais escura. Vou deixar essa luz aqui que eu achei bacana, isso aqui desse realce. Vou dar um Ctrl J para duplicar e vou caçar outra mesclagem nessa de cima. Vamos. Poderia deixar essa azul. Ou poderia deixar algo mais assim, ó. Eu venho aqui também, posso diminuir o preenchimento, diminuir um pouco a opacidade para que ela não fique tão agressiva. Beleza? Pessoal, como é que você cria luz assim? Eu queria criar uma luz. Não sei baixar essas luzes, mas eu queria criar uma luz por cima do projeto. Você pode vir simplesmente aqui, ó. Tá vendo maisinho aqui, ó? Você vai criar uma nova camada do zero. Cria aqui a nova camada. Beleza? Aí eu vou vir aqui, ó, em Brush, que é o meu pincel. Vou selecionar aqui uma cor que faça sentido pro que eu tô fazendo. Eu vou botar assim essa cor mais amarelada aqui, só pra ver como fica. Posso deixar o fluxo aqui em 75 e posso apertar, clicar uma vez, ó. Eu posso crescer mais ela, crescer mais ela, diminuir a opacidade, diminuir também um pouco o fluxo. Nessa segunda eu dou outra para ficar mais assim. Aí eu posso pegar ela aqui e botar pra cá. Vou caçar um modo de mesclagem também que faça sentido pra cá. Fique parecido com esse do outro, que é um laranjado assim, mais... deixa eu caçar, porque eu não lembro qual foi a luz, ó, que eu utilizei ali. Então, eu vou deixar essa aqui, eu vou dar a mesma coisa, dar um Ctrl J para duplicar ela, para ela intensificar um pouco mais. Ó, intensificou um pouco mais, já ficou legal. Eu posso pegar essa mesma luz e trazer, dar um Ctrl J,
e trazer ela pra cá, ó. Pra me dar um efeito aqui também de luz nessa parte aqui. Aí que eu posso caçar outro modo de mesclagem. Deixa eu só dar um ok aqui. Isso é um modo de mesclagem que fica mais suave pra cá, ó. Deixar esse bem aqui, ó, sobrepor. Beleza. Pessoal, teoricamente está quase terminado o nosso fly. Agora eu vou mostrar pra vocês algo que eu sempre faço todas as vezes que eu faço um banner. Eu clico aqui na primeira camada de cima, a primeira que tiver aqui, tem várias camadas, ó. Isso que tudo a gente fez aqui do zero. Mas eu vou clicar nessa primeira camada, ó, aqui, e vou dar esse atalho, ele é Ctrl Shift Alt E. Ctrl Shift Alt E. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que eu fiz e vai criar uma única camada aqui por cima. Por que eu faço isso? Porque agora eu vou usar o Camera Raw para me melhorar um pouco as cores, o aspecto, a textura do meu fly. E assim eu encerro, beleza? Filtro de Camera Raw. Ó, quero só esse daqui. Ele tá com 2 ali porque ele sempre faz isso. Ó. Eu tô com 2 camadas, ele vai pegar tudo que tem na tela e vai colocar. Mas ele vai fazer esse efeito só aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar um pouco o contraste, ó. Pode aumentar um pouquinho aqui, eu botei 36, 37. Os realces eu posso aumentar mais um pouco os realces. O que são? Ó, percebe? É o escuro, ele vai dar mais realce para a claridade, para as cores que estão aqui. Vai dar para as cores não, para as luzes. Sombras, eu posso diminuir um pouco mais a sombra, ó. Que lá as coisas de sombra ficam um pouco mais escuras. Brancos, posso aumentar mais os brancos, ó, como dá esse, ó, estourado. Mas eu vou aumentar um pouquinho para que fique. Os pretos também, vou diminuir um pouco mais os pretos. Certo? Isso vai dar realce para os nomes aqui e dar um pouco mais aqui. Aí eu venho aqui, ó, cores. Eu vou botar só um pouquinho de vibração nas cores, ó. Se eu botar aqui muito, ó, percebe como as cores ficam vibrantes e aqui nem tanto, ó. Vou dar só um pouquinho mais de vibração. Efeitos, aqui que é legal, ó. Textura, vou dar um pouco mais de textura para isso aqui. Vou deixar aqui no 11, no 10, claridade também, ó, como interessante a claridade, ela dá uma intensidade maior para as texturas e tudo. Vou deixar ela aqui um pouco, né? Ou posso deixar ela aqui também, ó. Na verdade, acho que eu usei isso aqui, ó. Usei no menos 20. Desembaraçar, eu posso botar aqui, mas eu vou aumentar aquele um pouquinho mais no 2. E eu gosto sempre de colocar um granulado. Seja ele 10 ou 15, porque fica aquele efeito granulado assim. Vai ser que eu vou botar 20, como é um negócio assim mais rústico. Curvas eu não mexo, mistura de cores também não, correção de cores. Aqui é bacana que você consegue fazer umas coisas legais, ó. Vou aumentar um pouquinho mais aqui os realces, as sombras eu vou diminuir. E isso aqui também eu vou deixar um pouquinho mais assim. Deixei esse efeito tipo blues, negócio assim meio. E detalhes eu também consigo aumentar a nitidez aqui. Não gosto de aumentar muito porque senão fica muito estridente, mas eu vou aumentar aqui, vou deixar um 15 e vou dar um ok. Ah, deixa eu ver se não fez diferença. Fez sim, presta atenção. Sem o efeito, com a pós-produção. Sem a pós-produção, com a pós-produção. E esse arquivo eu simplesmente posso pegar ele aqui, clicar com o botão direito e vir aqui exportar sessão rápida como PNG ou selecionar outra forma. Eu gosto sempre de exportar rápido como PNG. Seleciono aqui tá aqui aula YouTube e vou botar salvar. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula. Ficou um pouco extensa, vou dar ainda editada para diminuir um pouco mais o tempo, mas isso é para você aprender. Normalmente você gasta aí uma hora e meia para você fazer um fly assim, se você estiver criativo. Se você estiver sem criatividade, você vai demorar muito mais tempo. Mas fica a dica, se você curtiu esse conteúdo, bota aqui um gostei, comenta alguma coisa, vai estimular a gente para trazer mais conteúdos desses para vocês. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês, fica com Deus e até logo.